Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes, o homem que tem dúvida e muita pouca certeza. E para me ajudar temos aqui o homem quem tem muita certeza e pouca dúvida, que é o demônio, o Rafa Jacaúna. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eu, pelo contrário, tenho dúvida até se eu vou comer amanhã. Eu não sei de nada na minha vida. Eu tô sempre em constante dúvida, mas a dúvida que me movimenta. Estamos aí pra responder. O homem que duvidava. O homem que duvidava. O homem que duvidava. Tô aqui pra duvidar de tudo e só acredito quando acontece. É sobre isso. Caraca, hein? Olha aí, ó. Se temos uma cética da Shopee hoje, é o believer da Shopee, esse aí, né? Tem que ver pra crer, né? Ei, Lelê do céu. Mas eu sou believer. Eu acredito que exista. Mas não é o que tá rolando agora. Essa que é a frase. Eu acredito que exista agora. Você viu? Não. Eu nunca vi. Believer da Shopee. Temos aqui a nossa cética da Shopee, Débora Cabral. Exatamente. Eu digo que não tenho nada, não acredito em nada, mas acredito em tudo e tenho medo de tudo. Afinal de contas, a vida é sobre isso. Que absurdo. Você é movido de um jeito, sou movido do medo. É nóis. Cada um tem seu divertidamente. Tem uns que só tem um, né? Tá quebradinho, né? Falta um, falta o outro. O meu certeza que é a raiva, mas eu tenho um medo bem querendo controlar as coisas ali. Viu? Olha aí, pode ser a pergunta que a gente vai responder hoje. Quais são os nossos divertidamente? Temos aqui também a nossa queridíssima Ira Croft. Eu acredito e pergunto depois. E durante o processo, ainda tento gravar com o celular. Um dia eu consigo pegar um aconteceu comigo gravado no celular pra mostrar pra todo mundo. Até lá eu vou acreditando, né? Acho que só no Magicando que eu falei essa história, mas eu já falei pra vocês. Teve um momento que eu e a Ira, a gente foi entregar um negócio num cemitério pra alguém. A gente foi lá fazer um negócio lá. Bem no cemitério? É despacho? Dentro do cemitério. À noite, bem noite. À noite, cemitério abandonado, cemitério de um leprosário. Fechado, não abandonado, fechado. É, mas um fechado abandonado, né? Tipo, depois que o cemitério é fechado, ele literalmente fica, quer dizer, pode ter coisas lá, né? Que não seres viventes, talvez, né? E tô eu lá já com cagaço, com o cu na mão. Estou voltando após fazer essa entrega, né? Estava eu, Ira e Marcos Keller. Então vocês já conseguem entender, talvez, o nível, né, da nossa missão ali. É o rolezinho do Kleber básico ali. Que rolê foi esse? Terça-feira, rolezinho do Kleber, terça-feira, sabe? Básico. Cara, e foi uma semana que choveu a São Paulo inteira. Sem brincadeira, aquele carro virou uma canoa. Foi uma aventura, assim, foi uma aventura. É verdade. A gente passou por um trecho de rio, de enchente na rua. Continuaram pra ir pro cemitério. É muita força de vontade. Objetivo. É muito objetivo. Sabe aquele meme? Acelera bem. Acelera. Era eu pra Ira. Acelera, Jesus, acelera. Senão, a gente ia ficar no carro ali boiando. Mas deu tudo certo, né? Aí, voltando do cemitério, tá a gente lá saindo lá do cruzeirinho, saindo ali. E aí a Ira tem a brilhante ideia de me puxar a câmera e fazer conteúdo no cemitério. E aí, o que acontece? Aí eu falei, Ira, você tá... E pior que a Ira é assim... A Ira começa a filmar as coisas e fala, lá, tá vendo? Tá vendo? Ira, pelo amor de Deus, Ira, não vamos provocar os seres presentes aqui, pelo amor de Deus. Vamos só voltar pra casa em paz. A gente já terminou o que a gente tinha que fazer. Abaixa esse celular, por favor. Aí, ó, tá bom. Então fica aí um caos da família Freak aí. Bem, pra quem perguntou se a Freak House acontecia coisas, talvez as várias Freak House onde cada um de nós aqui mora aconteça porque acontece com a gente, né? Tá acontecendo tanta coisa que a gente tá distribuindo coisas. A gente tá indo pôr os outros lugares distribuindo as coisas. E é isso, gente, porque hoje, qual é o episódio de hoje? Você ouvinte, você tem uma dúvida. E a gente tá aqui pra responder. Então, pra você que não sabe, tá dando mole, ó. Ai, Andrei, eu não sigo, eu pulo recadinho, eu não sigo vocês. Se ferrou.
Podia estar aqui uma resposta sua nesse episódio. Não vai ter. Fizemos uma enquete em Instagram, Twitter e um monte de outras redes sociais falando qual sua dúvida para os freaks da vida, do universo e tudo mais. Essa é a nossa segunda edição. A primeira edição, respostas estranhas para perguntas insólitas. Nosso Mundo Freak Confidencial número 452. Então estamos fazendo aqui uma nova edição, então fiquem ligados nas nossas redes. Antes da gente começar com as perguntas que são incríveis, tem um negocinho que eu preciso falar pra você, que é o seguinte. Siga a gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak, em todas as redes sociais, tirando o Twitter, que tá @Mundo_Freak, tá? Deem uma olhada lá. E também, é claro, a gente tá sempre precisando de financiamento, então vá lá no apoia.se/confidencial. E galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente. E olha, mandar um beijo pra todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Está sendo bastante apreciado todos os seus RTs, seus comentários, pra você que nos apoia e por aí vai. Então é isso, vamos voltar aqui pro papo? Bem, voltando aqui para as perguntas, vamos lá. A gente dividiu aqui de maneira muito legal. Tivemos algumas perguntas interessantes no Instagram. Algumas coisas relacionadas à vida do universo e tudo mais. Algumas coisas relacionadas à dúvida de produção do podcast. Algumas relacionadas a membros do podcast. Mas qual membro? Qual braço? Ah, membro é alguma da pessoa que grava. Ah, sim, Rafa. Não é seu braço, não, Rafa. Não é o braço, a perna. Ah, tá. Talvez alguém pergunte isso, né? Mas sei lá. O Rafael tá de graça hoje. Hoje ele tá palhacitos, né? Comeu palhacitos. Eu sempre tô de graça, eu nunca recebo. Sempre tô de graça. Filha da puta. Mandou bem pra caralho, Rafa. Um dia que eu não tô fazendo piada, a gente tá doente. É isso aí, Jaca. É isso aí. Stand-up de Rafael Jacaúna em breve. Do trabalhador, hein? Vamos começar com a pergunta da Índia 13. Ela fala o seguinte: a Freak House ainda tá ativa ou parou de acontecer coisas? O que você acha, Ira? Bem, depois dessa história do cemitério, eu acho que ela está ativa, operante, e a gente continua buscando ativação, né? Porque se em casa de bruxo vive fazendo bruxaria, não tem como negar que esteja funcionando. O que eu não sei, porque eu também não tô vendo nada. Graças a Deus. Realmente, é uma coisa interessante, né? Eu acho que a Freak House tá mais controlada. Eu acho que agora os fantasmas estão respeitando mais a gente. Eles estão aparecendo só de madrugada. Sabe aqueles vídeos do Japão que tem uma galera morando no seu sótão e só aparece de madrugada? Deve ser o que os fantasmas estão fazendo. Eu, particularmente, não tô vendo nenhuma atividade paranormal, mas eu e Ira estamos em bastante atividades paranormais aqui também, né? Fazendo altas coisinhas assim. Então, acho que tem uma coisa a ver com a outra. É uma casa que foi reorganizada energeticamente diversas vezes, extremamente protegida. Então, eu ia falar isso, né? Recentemente, Magicando veio aqui, fizeram aquele banimento básico, uma limpeza com muita força. Então, acho que as coisas, como você disse, estão controladas, mas é porque estamos ali em dia, né? Com os banimentos, banhos e proteções. E é o mínimo que a gente pode fazer. Isso é muito interessante porque, imagina, vocês gravam um podcast especializado em vários círculos de magia aí, que é o Magicando. E aí, se vocês não conseguirem banir a própria casa de vocês, fazer um banimento e proteger a casa de vocês, seria golpe. Magicando seria golpe. Chama os magistas e não bane ali o rolê da casa de vocês. Seria complicado. Tá aprovado. Pode fazer os rituais do Magicando. Tá aprovado. Ainda continuo filmando? Ainda continuo filmando. Seja lá o que a gente faz, o que aparece aí. Uma hora eu consigo o registro, gente. Eu ia falar que vocês vieram aqui em casa, né? Vocês vieram aqui, vocês fizeram uma limpeza pra gente, né? Quando a gente se mudou e tal. Então eu acho que o Freak House tá bem ativo, sim. Acho muito bom. E eu ia falar pra Daíra de pegar um Aconteceu Comigo ao vivo. Eu peguei um também. Eu fui num hotel com o pessoal da firma. E aí, do nada, lá, um cara que era o garçom começou a explicar e contar outras histórias. Onde o hotel era. Que no hotel antigamente tinha escravo, porque era uma fazenda. E mostrou vídeos da lavanderia acendendo e desligando, coisa se mexendo sozinha na lavanderia. Ele foi mostrando um monte de coisa pra mim, um monte de coisa, e eu olhando pra cara dele do tipo, então tem muita gente no meu podcast que vai adorar ver isso, eu tô me borrando de medo, você pode parar de me mostrar essas coisas. E teve que fingir que eu tava de boa. Eu acho que é uma oportunidade esse episódio de hoje, porque a Débora já gravou alguns episódios com a gente, e eu sinto que os ouvintes do Mundo Freak precisam conhecer mais a Débora. Precisar é uma palavra muito forte, mas a Débora é essa pessoa que ela entra
com opiniões embasadas, uma cética. Aí as pessoas falam, quem é essa mina? Quem é essa mina que ousa adentrar os podcasts do Mundo Freak? Pois saiba, ouvinte, que primeiro ou segundo episódio do Criptologia, temos uma entrevista com a senhora Débora Cabral. Sim. Ninguém nunca apontou. É que, tipo assim, tinha uma diferença de microfone, etc e tal, de gravador, etc. Sim. Então, mas ninguém percebeu até hoje. Recomendo muito vocês olharem nos fósseis do Mundo Freak pra ir lá no primeira temporada do Criptologia, que temos Débora Cabral falando sobre a sua vida, que é uma verdadeira atividade paranormal. E aqui ela paga de cética. A famosa cética da Shopee. Tem que ser falado. Não, uma verdadeira história de terror, gente. As histórias da Débora marcou a abertura deste projeto, desse podcast. E aí eu queria dizer também que eu ouvi quando ele saiu e eu ficava rindo muito, mas assim, gente, não é rindo de nervoso. É muito importante deixar claro. Como eu sou uma cética da Shopee, eu sei o que aconteceu comigo, eu vi o que aconteceu comigo, eu estava lá, mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar de fato, eu não consigo virar e falar assim, isso era X ou Y, então eu acabo rindo de nervoso. Então se vocês forem ouvir, vocês vão ver que tudo que eu tô falando eu tô rindo, mas é tudo real, é só uma reação normal. Isso é uma coisa que me deixa ao mesmo tempo feliz e frustrado, como eu já disse várias vezes aqui. Eu sou believer, mas nada acontece comigo feijoada. E aí eu vou acreditando na fé. Eu não vejo ET, eu não vejo fantasma, eu não comunico demônio. Eu, por um lado, fico feliz, mas por outro eu fico, qual é, mano? Porra. Quando acontece essas coisas com você, assim, é aquela coisa assim, eu só acredito vendo. Aí eu vendo, eu não acredito. Entendeu? Porque, tipo, você não consegue acreditar que tá realmente acontecendo aquilo, ou que você falou aquilo, que você viu aquilo, que você sentiu aquilo, sabe? Então, assim, são coisas que uma pessoa cética vai enterrar profundamente na sua mente e fingir que ela não precisa mais lidar com esses assuntos, entende? Isso é a sua proteção. Você faz isso como uma proteção pra se manter no mundo são. Exato, porque senão eu não faria ideia pra onde eu ia ter que correr, sabe? Assim, eu só não tenho muita fé, mas eu tenho bastante história, como o Andrei disse aí. É um detalhe aí que eu participei de muitas histórias, e são histórias bem aterrorizantes, eu gostaria de deixar isso claro. São histórias que eu não tenho explicação nenhuma pra elas, eu só sei o que aconteceu. Se vocês pudessem presenciar ou desvendar qualquer evento insólito da história, qual seria e por quê? @Angelim Bianca. Eu acho que a gente já falou, acho que inclusive talvez seja uma pergunta que a gente já respondeu no outro. Mas como aqui a gente tem muito... Mas eu não tava no outro. Você tava no outro? Não. Foda-se. Sacanagem. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei. Ai, que grosso! Eu gostaria muito de estar no terreno baldio em 1996, naquela capa, parece uma capa de disco indie, né? Tipo, das meninas apontando assim pro muro com um matagal em volta, né? Eu queria muito estar na cena em que elas veem uma parada. É só o que eu digo. Eu só queria estar lá. Não precisa nem desvendar. O que é? A biologia? Não. Eu só queria estar lá e ver o que aconteceu. Só isso. Fantástico. Eu vou fazer aqui um adicional ao que o Andrei falou no começo do programa, que é: se você não mandou sua pergunta, você deu mole. Tem que acompanhar a rede social do Mundo Freak. Eu tô repetindo, porque muita gente pula o começo do podcast e aí não pega a vibe. Tem que seguir a rede social da galera lá, @Mundo Freak, Confidencial Mundo Freak, @JacaFreak, @Ira, Andrei não precisa seguir não. Chatão. Mas a Ira é maneira, a Ira posta coisa boa. É que o Andrei quase não posta. O Andrei, ele só vem da RT e some, assim. Então, mas a Ira posta muita coisa, eu posto muita coisa. Então, o que você... Eu acho que eu gostaria de estar... Vou ser aqui gringão agora, mas eu acho que eu queria estar em Roswell. Queria ver ali a nave caindo, todo o processo da nave caindo, tipo, correndo ali pra atender o alienígena no chão. Eu ia querer fazer... Ele tá passando mal, pega uma água. Isso, pega Danoninho, pega o chambinho pra ele, sabe? Fazer todo o processo ali de ver a nave caindo, o impacto e assistir. Talvez... Se eu pudesse voltar no tempo, eu ficaria na encolha para evitar que os federais, que os militares me levassem e me dessem um sumiço. Mas se eu pudesse escolher estar na coincidência no local, seria em Roswell, né? Para saber se essa porra 100% existe e quanto os militares sabem disso.
Acho que mantém dessa temática alienígena aí. Eu tava pensando no que eu iria responder aqui. Eu ia dizer assim, que quem já presenciou várias coisas não quer que nada aconteça. Então eu gostaria que nenhum caso insólito tivesse acontecido comigo, pra eu poder assistir todos os filmes, ler todos os livros, viver todas as histórias e ficar assim, ai, nossa, que da hora, né? Eu adoraria que isso acontecesse comigo, kkk. Então eu acho que eu adoraria que nenhum tivesse acontecido comigo, os que aconteceram. Mas se eu tivesse que escolher, eu acho que indo na visão alienígena aí, eu acho que ia ser a Operação Prato, lá no Pará. Olha, acho que eu gostaria de ver com os meus próprios olhos o que aconteceu ali. Levar um celular e fazer uns registros pra Ira. Acho que seria essa. Por favor, registrem as coisas. Acho que eu faria isso. A Ira é o Peter Parker do Mundo Freak, né? Vocês já perceberam, né, ouvinte? Só que ela não é o fantasma pra dar o migué do que o Peter Parker tem de tirar foto do Homem-Aranha, né? Quem sabe você se veste de fantasma e ele tirou umas fotos. Eu não lembro o que eu falei no programa passado, mas eu acho que deve ter sido a mesma coisa, porque eu não sou muito a pessoa que pensa em viajar no tempo para grandes eventos, sabe? Eu não sou a pessoa que olha muito para trás nesse sentido. Eu sou muito contemporânea, né, de tudo que a gente tem hoje em dia. É meio difícil eu pensar no que eu voltaria, e principalmente porque coisas que eu estou viva, estou presente na história, não no fato em si, não me agradaram nem pouco, sabe? Então, ataque da Torre Gêmeas, que é algo que a gente tem uma marca muito grande, guerras atuais que a gente tem, passar por uma pandemia de Covid, que foi, sabe, o início daquilo parecia um apocalipse zumbi, as pessoas doidas, cidades doidas. Estamos cansadas de viver momentos históricos, né? Pois é, exatamente. Não fez diferença na minha vida e eu não consegui fazer diferença na vida de ninguém também. Não consegui. No presente eu não consegui fazer nada que fosse mudar. Então acho que voltar para trás me deixou ainda com mais medo, sabe? Vou lá só pra presenciar alguma coisa, ou eu vou ser morta, né? Vou ser caçada como mulher, né? Ou vou acontecer alguma coisa assim. O que hoje também acontece, então eu não vi diferença ainda. É uma boa. Eu acho que seria legal a gente voltar também na Máscara de Ferro, sabe? Só pôr uma paia na boca, assim, ver os caras subindo o morro e falar assim, rapaz, pra que é isso aí? Só conta aí rapidinho pra mim. Faz o seu rolê, só conta o que você tá fazendo, só pra ir embora rapidinho. Fica tranquilo. Eu não quero atrapalhar, não. Mas só pra entender. Vamos lá, a próxima pergunta. Das muitas histórias já contadas no Mundo Freak Confidencial, qual os membros acreditam que foi verdade? Todas. Uai. Claro. Sim. Claro. Sim, os aconteceu comigo, a gente parte do princípio que aconteceram com as pessoas. Né? Exatamente. Senão seria Não Aconteceu Comigo. Seria outro nome do podcast. Fanfic que eu inventei. Exatamente. Lá nos primórdios do Aconteceu Comigo, a gente até comentou isso no programa especial, né, Ira? O 100, que a gente lançou na semana que a gente tá gravando esse programa. Eu principalmente, a gente gostava de colocar assim, supondo que é verdade, Depois a gente começou a assumir o seguinte, olha, gente, tudo que a gente tá lendo aqui, vamos encarar como realidade. E vamos comentar acreditando que essa história é real. Porque não faria sentido a gente ler o que aconteceu comigo e ficar trucando, né? E ficar falando, eu acho que isso aqui não é verdade não, hein? Não sei, não é a proposta, né? Então a gente mudou muito nesse sentido a proposta. O que eu acho é que, assim, o Aconteceu Comigo, ele não tem uma proposta de ser um SCP ou de ser creepypasta, sabe? Tipo, não é uma coletânea de histórias inventadas. A ideia é que seja geralmente histórias que os ouvintes mandam pra gente como que aconteceram com eles. Então, se a gente fizesse, sei lá, uma creepypasta, beleza? Se é creepypasta, aí a gente faz, aceita todas e vamos a partir do princípio que são todas histórias de ficção. Aí a gente analisa elas pelo lado de ficção. Mas não é, a gente aceita pelo lado do que as pessoas falam que aconteceram, né, com elas. E nem é no sentido de passar pano, nossa, tudo que as pessoas estão falando vocês acreditam? Não é isso. As histórias que as pessoas contam, os relatos que elas contam, a gente acredita porque, primeiro, que as pessoas estão sendo verdadeiras em nos enviar isso, e os sentimentos que elas viveram, as emoções do acontecido, aconteceu com elas. Pode ter sido uma confusão, achou que era um espírito, era um shadow people, era só uma só, pode ter, mas o medo que a pessoa viveu foi real. Então a gente já parte desse princípio de acreditar nisso, né? Mas não necessariamente a gente tem que acreditar em tudo.
E quando a gente cruza assuntos do Aconteceu Comigo e do MFC, que quando a gente traz esse tipo de debate, né, pro MFC, onde tem outras pessoas que vão realmente dizer o que elas acham, se acreditam ou não, ainda assim a gente já passa isso no programa. Então, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai investigar, né, casos históricos, por exemplo, né, mas a gente já dá opinião no programa também, o que a gente acha, se tá acreditando ou não, sem desacreditar de quem passou por isso. Quem mandou essa pergunta foi o Doug F. Oliveira. E é interessante porque ele fala aqui especificamente o Mundo Freak Confidencial. Então, até mudando, eu acho que essa resposta foi interessante para acontecer comigo, mas eu acho que até gostaria de dar uma invertida aqui. Falando sobre o Mundo Freak Confidencial, tem vários episódios que a gente se demonstra cético com a história. Mas nunca, tipo assim, muito raramente, a pessoa é uma picareta. Tipo assim, a gente aplica muito parecido com o que a gente acredita não aconteceu com, tirando, sei lá, coisas que a gente realmente não acredita, mas faz muito parte um pouco da nossa lógica de vida de uma crença pessoal nossa. Tipo, por exemplo, sei lá, eram Deus astronautas. Eu não acredito nesse tipo de lógica, porque é um negócio que não é baseado em evidência nenhuma, é baseado em diversos tipos de preconceito, etc. E aí, é até interessante porque as pessoas acham que a gente tem a obrigação de ter certos posicionamentos. E eu acho até que seria interessante pra gente fazer o posicionamento que as pessoas querem, porque dá mais audiência. Então eu adoraria ter muita audiência. Mas eu prefiro chegar aqui e falar, essa parada eu não acredito. Por quê? Por causa disso, 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 disso. E aí as pessoas ficam fazendo birra, ficam nos comentários, esperneando. Porque não sei o quê, não sei o que lá. E meio que foda-se, né? Tipo, é um pouco da nossa política aqui também. Tipo, se a pessoa ou não acredita que aquilo aconteceu daquela forma, é um direito da pessoa. E não necessariamente, é claro, muitas vezes a gente tenta equilibrar que a mesa, num caso específico, um cético, believer, faz parte da origem do DNA do Mundo Freak. Isso, né? Mas eu entendo que também não faria sentido a gente simplesmente pegar casos que a gente acha que seria até perigoso a gente trazer o outro lado, vamos colocar assim, né? Parece aqueles debates da Covid. Tem que trazer o outro lado. Tipo, sei lá, você quer que eu converse com o vírus? Que porra é essa? Né? Não é isso, né? Então aqui eu não acho que a gente precise estar, tipo assim, fazendo personagem pra agradar alguém, alguma coisa nesse sentido. Mas a maioria dos casos a gente gosta, tipo, a gente acha intrigante, né? A gente raramente vai pegar um caso que a gente simplesmente não acredita. Tipo assim, esse do Eram dos Astronautas é um exemplo muito específico de um caso específico pra caramba, né? Então, raramente, tipo, Kenon, que a gente foi um episódio que a gente gravou também. Mesma coisa. O próprio, lá dos judeus, né? Que entrou em moda novamente, infelizmente, por causa da guerra, né? O lance do priorado de Sião, né? Que é uma teoria clássica de conspiração e que a galera se perde totalmente no personagem aí nesse rolê. Dá pra chegar aqui e chamar um outro lado pra uma coisa que é só prejudicial pras pessoas, né? Pelo menos isso faz um pouco da parte da ética do programa, né? Tem um negócio, assim, que eu gosto bastante do Mundo Freak, e aí aqui aproveitando a mesa e elogiando aqui os clássicos, os ases aqui do Mundo Freak, que é esse fato de sempre tentar trazer as duas visões, ter sempre um cético e um believer. No caso aqui hoje é um cético e um believer da Shopee, né? Então, assim, meio que nós dois somos invertidos. Que isso? Que é isso? Que absurdo! Mas eu acho isso legal, sabe? Eu prefiro isso do que, sei lá, você assistir um programa da tarde do domingo que tem uma raia morta e o cara falando que é chupa-cabra, entende? E não tem absolutamente ninguém ali pra olhar e falar, isso é claramente um animal marinho, sabe? E deixar todo mundo, e todo mundo comprar isso, sabe? Ou uma mulher grávida e uma bola. Então, Debs, eu ia falar exatamente isso. O Brasil é o país da grávida de Taubaté. Exato. Se eu tivesse lá, se eu fosse Chris Flowers, essa mulher tava muito lascada, porque ela falou assim, eu não tenho uma coluna pra ficar em pé desse jeito, se ele se levanta assim, eu ia pegar eu furava com a barriga na frente de todo mundo, falando, isso daí não imagina, passa. A Débora, caralho, imagina, programa matinal, que é de culinária, a Débora puxa uma faca daquela grandona de cortar carne, Vral! e enfia na barriga da mulher. A Débora é doida, hein? A Débora é doida. Mas que eu ia ali na parte do departamento de roupa, eu ia pegar um alfinetezinho, assim, misteriosamente só fazer um... Só pra ter certeza que eu estourar aquilo, cara. Cadê o drama, Débora? Quero drama, quero atenção. Será que eu cometi um assassinato ao vivo? Não, é a dúvida, entendeu? Ô, Deb, aqui estamos... Eu vou falar Brasil, mas os Estados Unidos também é muito assim, muitos outros países são... acho que é uma parada humana, assim, na televisão.
A galera acredita no João Kleber, tá ligado? Porra, entendeu? Teste de fidelidade é 100% real, né? Nitidamente o João Kleber faz o negócio pra ser só entretenimento e tem gente que fala, porra, isso era de verdade? Eu falo, assim, era a interpretação de verdade. Tu quer saber se o cara... Não era. Não. Pô, então o Brasil, o mundo aqui, as pessoas querem acreditar. Exato. Mas aí esse que é o ponto, é isso que o público tem que pensar, entendeu? Vocês querem que a gente vá chegando cada vez mais próximo de Grávida de Taubaté? É isso que dá a acreditar em 100% de tudo. Tem que ter o contraponto, tem que ter um contrapeso. Esses dias que eu tava em São Paulo, eu conversei com o Andrei exatamente sobre isso. Falei, Andrei, tem que trazer uns assuntos de podcast, mas você é pouco polêmico. Tem que trazer Andrei, eu não vou fazer isso, você está maluco? Rafael Penha falou mesmo. Eu falei, Andrei, tem podcasts aí de qualidade e tudo mais que tá fazendo uns assuntos muito maneiros, interessantes, que são muito doidos. O público quer a doideira, Andrei. Eu não vou fazer isso, você está maluco. E aí o Andrei falou, não! Eu falei, você que sabe. Tá aí minha mensagem. O Rafael, ele é muito sacana. Você quer falar qual o tema que você tinha sugerido? Eu posso falar um deles. Posso falar. Fala. Fala, senão eu falo. Eu vou te pôr. Trucando aqui. Terraplanista. Não. Teve outro aí, teve outros mais. Teve outro. Eu posso falar. Cristianismo. Falei, vamos falar sobre cristianismo. O André falou, tá maluco? Você está completamente louco. Eu falei, por quê? Vamos falar sobre. Pô, dá vários podcasts sobre cristianismo, sobre várias coisas do cristianismo. É maravilhoso. Mas o André disse que não. Se tem alguma coisa que dá, é cristianismo. Isso com certeza. Opa. O André falou, André, não. Isso vai dar polêmica. Eu falei, Andrei, não vai. Quem não gostar já não gosta da gente. Não. Eu não falei que vai dar polêmica. Eu falei que vai dar dor de cabeça pra mim. E eu não quero dor de cabeça pra mim. É que eu entendi como um sinônimo de polêmica, entendeu? Mas desculpa. A gente não fala de religião. A gente esbarra... Cara, a gente fez aquele episódio lá do como é que é? Do outro lado. Tipo, o que existe do outro lado? Vida após a morte. Maluco! O que teve de espírita se doendo não tá no gibi. Mas aquele programa ali, eu considerei uma ousadia de sua parte. Fica aqui um recado pro queridíssimo Lucas Balaminuti. A culpa não é dele, a culpa é tua. Ter chamado o ateu pra gravar sobre vida após a morte. Cara, o que o Lucas ia falar? Meu amigo, então tu chama o padre da tua paróquia e a galera da Crisma pra fazer o CristaCast. Porque se não for pra chamar as pessoas que eu quero, então vai tomar no cu, porra. Eu não vou chamar o padre pra ficar de proselitismo aqui, caralho. Com todo respeito. Não, mas esse que é o ponto. É por isso que a galera falou... Porra, o que tu acredita em vida após a morte, o ateu? Não acredito, acabou o programa. Entendeu? É esse que é o ponto que eu tô falando. É isso, que eu tô falando do ponto, sem programa. Podia chamar várias pessoas de religiões diferentes, de diversidade. Agora, o ateu, não acredita em nada, não. Ia ser uma confusão desgracenta. Cada um ia começar a sair no tapa um com o outro. Mas eu defendo bastante isso daí. A Jaca vai ficar puto de novo, mas eu defendo. Eu achei muito legal aquele episódio de ter os ateus conversando, falando sobre, porque a gente não tem esse espaço, sabe? Porque assim, a gente sempre tem que ouvir o quanto é importante para a alma, para o céu, para o paraíso, para o pecado, para a vida após a morte, blá, blá. E nosso lado não pode ser explorado. A gente não pode falar o que a gente realmente acha que é uma única vida, tá de bom tamanho e é só isso aí, aproveite cada momento, sabe? Então eu acho que o que o Lucas trouxe foi bem legal, eu achei bem bacana. E eu acho que é um espaço que, se tivesse gente de todas as religiões, teriam massacrado ele de falar que o que ele está falando é inaceitável em nome de Deus e perante aos olhos de Deus. Não, eu discordo. Eu acho que ia ser difícil. Aí a Débora já tá muito até, já pra mim. Eu tava gravando com ele e não fiz isso. Aí é o que eu digo, meu gif é Fernanda Torres ali, entendeu? Na Roda Viva, é isso. Vamos acabar, César, vamos acabar. O povo ateu oprimido ainda. O povo ateu é oprimido, a opressão contra os ateus. I've got kids, and that means it's always about them.
But I need support too. That's where Ollie comes in. With their delightful, hard-working gummies, my partner and I can actually get a good night's sleep, so we'll both stand a chance of managing our stress responses. Even when the kids are doing parkour in the living room. Discover Ollie vitamins and supplements. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Heloísa, de Curitiba, ela fala uma pergunta, mas acho que a gente já meio que respondeu na outra, né? Qual o maior mistério até hoje sem solução que cada um de vocês gostaria de saber sobre o desfecho? Mas acho que é um pouco diferente, né? Alguém quer adicionar algum, tipo assim, um mistério? Pode ser um crime, por exemplo. Se for pra falar de crime, assim, eu vou dizer algo que... Ai, crime é tanto, né? Mas Daniela Pérez, sabe? Gostaria de saber. Eu acho que isso é um marco no Brasil, como True Crime, e um marco emocional muito grande que mexeu, assim, demais com o país e com toda a nossa relação com mídia, consumo de mídia, pessoas, sabe? Eu acho que... Não que eu gostaria de presenciar, né? Não gostaria de voltar no tempo e presenciar, mas... saber mais, sabe, desse tipo de crimes que a gente tem. Pô, PC Farias, pô. PC Farias também. É um deles. Caso Evandro. Nossa, Caso Evandro. Não teria o podcast do Ivan, mas hoje elucidaria. Agora, só pra trazer o assunto de volta, eu queria ver Crucificação de Jesus. Olha o cristão aí. Uau! Eu queria lá ver, escutar ele falar, ver a situação. Falei assim, ih, rapaz. O maior cristão de todos os tempos aqui hoje, aí, ó. Praticamente o... Tacando pedra ali pra se passar por mais um deles. O 13º apóstolo aqui está entre nós. Aí, na real, era um homem que considerava um mendigo, jogado, só bateram do cara. Foi aquela coisa bem que se fazem hoje com os moradores de rua. Ninguém tava muito prestando atenção, né? Porque é só um morador de rua ali. Ia ver qual é, entendeu? Ia ver qual é. Assim como eu ia ver lá no outro caso da ufologia, o disco voador lá em Roswell caindo, agora eu queria ver tudo que aconteceu na crucificação de Jesus. Ia estar presenciando. Eu falei, rapaz, não era que era uma pessoa qualquer mesmo? Ia meter o cavalo de Troia, né? Aquele livro lá do... É do Benítez? Não, eu só ia observar. Eu não ia pegar o capacete da minha moto e ia bater no cara, não. É só observar. Fica o meme aí. Fica o meme. Igual aquele... Tem um vídeo do cara que tenta defender, né? Tipo, aquela coisa... Eu não esqueci o nome. Qual é o nome que se dá? Você quer questionar, Rafael? Que é o nome que se dá pra essa ensinação de Jesus Cristo, né? A maior questão de todos os tempos. Fazendo a encenação da crucificação de Jesus, acho que em Belém. Algo do tipo. O cara sai da plateia com um capacete, começa a bater nos soldados romanos, né? Nos atores. Emocionou, famoso emocionado. Fazendo soldado romano. Ah, isso é muito bom, adorei. Pô, cara, eu não vou fazer isso com Jesus. E o cara bate nos soldados atores lá. Eu falei, caralho. Eu gosto daquela que a cruz é alta pra caralho e o cara dá uma... A cruz começa a entortar o maluco. Jesus cai, olha só. Pô, sinto muito, pô. Sinto muito. Eu fiquei com medo, cara. Espero que ele não tenha se machucado. Mas, pô, foi engraçadinho demais. O Andrei rindo, o ator quebrou o joelho. O Andrei rindo dele. Não, desculpa. Então foi mal. Então retiro o que eu disse. Não, se o cara não, brincadeira, eu não sei. Eu não sei. É isso, gente. Vamos lá. Ó, tem uma pergunta aqui específica pro Rafael. Ih, caralho. Aí daqui a gente já dispensa ele, que eu já tô sem paciência pra Rafael. Que isso? É rápido. Arquivo X é um seriado nos preparando para a realidade? Bom, não. La pergunta? Ela pergunta? Pode fazer a pergunta? Não. Arquivo X é um seriado... Agora, a gente já gravou sobre Arquivo X e eu falei exatamente o quê? Eu achei muito mais ou menos um seriado muito chatinho. Aí o pessoal ficou puto, choraram, me mandaram mensagem, falando que era um absurdo. Foi cancelada, né? Rafael foi cancelado. Porra, Arquivo X é porque eu sou idiota. Quando eu não vi Arquivo X quando criança, eu vi já maior, então eu achava muito devagar. Os episódios sobre ufologia são interessantes. Tem coisa ali que desenrola de uma forma que supostamente poderia ser o que tá acontecendo agora, mas não. Não porque não acontece nada no Arquivo X, né? Ele vê um disco voador, outro, vê um negócio, outro, mas não acontece grande revelação no final, não acontece um acordo entre os aliens e o Mulder e a Scully, não acontece nada disso. Então, o seriado não nos prepara para um futuro e nem nossa realidade, porque não acontece nada. Então fica aí a crítica ao Arquivo X. O que eu ia falar é que, assim, eu acho que são verdades que algumas pessoas não estão muito preparadas para aceitar, mas se vocês reassistirem Friends, se vocês reassistirem Arquivo X... não é tão bom quanto era, assim, sabe? Tem umas coisas assim, que não passa mais tão bom. Mas tem um descolamento do tempo, né, Débora?
tem um descolamento aí do tempo. Tem. É que eu lembro que eu assisti, eu peguei a caixa, série mesmo, box, fui assistir em casa, peguei de um amigo meu, fui assistir todos. E, nossa, tava meio ruim, assim, sabe? Até que, tipo, não entra nas minhas favoritas. Tem Sim. muitas histórias muito boas, é claro, mas não é das melhores séries de TV do mundo, assim, sabe? Eu não colocaria. Eu defendo pelo lance da relevância histórica. Sim. Tipo, pra época, aquilo ali era muito fora de série. Não existia Breaking Bad. Uhum. Né? Tipo, série de TV era material de segundo escalão. Série de TV, quem fazia era ator ruim. Tanto é que o cara que fazia o X-Files foi fazer o Breaking Bad. Perfeito. Um dos diretores deles é o cara que fez o Breaking Bad. É uma coisa de paradigma mesmo, né? Das séries de TV, etc. Tipo Twin Peaks, por exemplo. Twin Peaks é uma série quase inassistível hoje. Quanto para analisar, se você não entende exatamente o contexto da parada. Mas, pô, eu achei bem interessante você ver, tipo, com o olhar da época, né? Sobre o que aquilo representou. E, cara, pode ser aquilo na televisão, naquele horário Twin Peaks, eu acho bem mais ousado do sim. que o Arquivo X, entendeu? Tipo, acho que o que eles fizeram na época foi um negócio bem legal. O David Lynch doido, né? Qual caso te deixa mais bitolado das ideias? Pelo Ego Pinks. Algum caso que seja desgraçamento mental? Cara, desgraçamento mental, a Ira já comentou, né? O caso Evandro, esse caso de true crime, geralmente são casos que me deixam extremamente chocado, porque é óbvio, não precisa explicar muito. São mutilações de crianças e ninguém resolveu o caso. Isso me deixa extremamente chocado. É sobre isso. E não tá tudo bem. Não tem nada que seja pior do que isso. Cara, eu fico imaginando talvez um caso tipo... Pô, Elisa Lam, por exemplo. É um daqueles também que eu gostaria de saber. A Elisa Lam. Elisa Lam é bom. É um dos meus preferidos. O caso da Elisa Lam é um negócio assim, tenso também. O que aconteceu com aquela mulher, né, mano? Exatamente. Eu acho mesmo assim, true crime pra mim é uma coisa muito doida, porque a Jay, né, obviamente é a fissurada em true crime entre todos nós, isso daí tá tranquilo. Mas eu conheço bastante dos casos porque eu acabo ouvindo muito podcast gringo e eu não consigo conversar com ela direito quando a gente vai falar sobre true crime, porque na hora que eu vou traduzindo ele pra português eu vou vendo o quão brutal é o negócio, o quão realista é. Então, assim, de uma certa forma, ouvir inglês, parece que eu tô assistindo um filme, parece que eu tô assistindo uma série, eu consigo me dar uma desassociada, assim. Quando é em português, o bagulho pega dentro, assim, e eu falo, não, eu não consigo, eu não tenho estômago pra isso, sabe? Então, acho que, sim, todos os casos de true crime são bem pesados. Sempre esses casos, tipo, conspirações que envolvem experimentos de seres humanos, essas coisas são muito ruins. Aqueles programas de Deep Web, aquele lance de abuso, de coisas assim. Tudo isso que tem esse contexto de abuso, de violência, de experimentos de seres humanos, pra mim é intragável, assim. Eu nem gosto. MK Ultra. MK Ultra é pesadíssimo. MK Ultra é bem interessante. Aquele experimentos nazistas. Putz, nossa senhora. Ou aquele lá que o Japão aplicou na Coreia, que chega até a ser pior, né? Eu tava tentando lembrar, eu tô tentando lembrar o nome desse documentário. Acho que não é na Coreia, acho que foi na China. Foi China. Porque o que eu lembro foi que o governo chinês, quando soube que tava fazendo um filme sobre esse caso, ele doou corpos mesmo. Pra falar, não, vocês vão usar corpo real mesmo, pra vocês verem a merda que foi isso, sabe? E aí enfim, é muito pesado. É muito pesado. True crime é um negócio que pega mesmo. Bem, como vocês explicaram bem a parte do true crime, mas um caso que aconteceu comigo, que desgraçou a minha cabeça, desgraçou do Andrei, todo mundo que ouviu, e a gente falou sobre isso em um dos Aconteceu Comigo ao vivo. A gente releu a história e comentou sobre ela. Não me lembro agora, gente, porque eu nunca lembro qual Aconteceu Comigo que está. Vocês vão encher o saco da Jay e ela vai ficar puta e vai brigar. Mas teve uma história de Aconteceu Comigo em que a família da pessoa morava todo mundo na mesma casa, assim, pai, mãe, avó, tava neto, todo mundo, e aquela coisa que todo mundo dorme em 2 quartos, sabe? E aí, a pessoa que enviou o relato comentou que ela viu a mãe levantar de madrugada e ficar olhando para um canto, no escuro, no vazio, ficou um tempão. Aí ela chamou a avó veio, e aí elas saíram do quarto e a sombra saiu atrás delas. E aí depois, isso falando bem resumidamente, gente. E aí depois, quando eles foram ver, não era uma entidade que tava no canto, era uma pessoa, era um homem. E assim, a descrição da história, mano, arrepia, desgraça a cabeça da gente. Você tem vários medos, que é um shadow people, que é um espírito, que é um encosto,
E pior do que tudo isso, era um homem. E este mesmo homem, depois ele não sabia como ele tinha parado na casa. Foram espíritos, entidades, sei lá o quê, que abriram a porta, ele entrou, trancaram a porta, ele ficou dentro da casa. É uma história muito bizarra, que mistura a realidade de pessoas com invasão e mistura também com o astral, que ninguém entendeu o que aconteceu, nem eles. Assim, foi uma história que desgraçou a cabeça e por muito tempo, e tanto é que eu lembro muito bem. Eu acho que essa foi uma das histórias assim, mais punk que a gente já discutiu aqui, fora desse âmbito super violento do true crime, que é só pessoas meio doidas, entendeu? Que acompanham isso. tem que ser meio doisinha. Eu tento, gente. Não, eu tento, mas gente, nossa, mas enfim, essa é a história que eu queria falar. Espíritos podem diretamente fazer mal a gente? Quem fala isso é o Capeta Bichatongo. Sim e não. Não vou discorrer. Olha, mas vamos lá. Depende dessa concepção de espíritos, né? Mas uma vez, conversando com Lívia Andrade, magicando, casal Penumbra, lá no Aconteceu Comigo, e a gente falou, né, sobre essa questão, né, de espíritos, se eles fazem mal ou não. E aí, a Lívia falou uma coisa que isso me marcou muito e faz muito sentido pra mim, sabe? Partindo do princípio, né, falando de espíritos, especificamente de espíritos e não outras entidades. Espíritos que são o quê? Né? Eram de pessoas que foram vivas nessa terra, morreu e por algum motivo existe essa concepção aí que é o espírito. Partindo disso. Aí a Lívia falou, se a pessoa em terra já é filha da puta, você acha que não vai ser um espírito filha da puta também? Ou só o fato dela morrer ela vai se transformar em outro ser de luz? Não. Então espíritos podem ser problemáticos sim, podem fazer mal, porque uma pessoa faz mal pra outra. E muito mal. Voto com a relatora e com o relator. Espíritos podem fazer mal, sim. Não acredito que o espírito pode te dar um pula pirata, pode dar um tapa na sua cara, pode te arrancar o coração. Um tiro, né? Uma facada. Mas ele pode influenciar a sua cabeça, fazer muita parada errada, fazer coisas darem errado no teu caminho. O espírito, pra mover alguma coisa, ele tem que ser uma parada muito específica, não é qualquer coisa, não. Isso é o que eu acredito. Então, sim, o espírito pode botar uma pilha errada no seu caminho e te fuder. Eu acho também que o espírito pode fazer uma coisa chamada gaslighting, né? Tipo, ele ficar jogando coisa na sua cara ali, direto, fazer um copo aparecer, sumir, fazer um negócio. Aí você vai achando que você tá ficando louco, você não vai conseguindo explicação. E aí isso daí vai te corroendo por dentro, cara. Metade das obras do Allan Poe é isso. Isso é Saci. É fantasma desgraçando a cabeça. Isso é Saci. Estarmos aqui discutindo sobre isso, estarmos parando nossas vidas para pensar sobre o espírito já é uma influência dele na gente. Estamos aqui fazendo isso. E tem uma coisa também. Tem um espírito que eu acho que é difícil você assistir esse filme e não ficar pensando nisso, que é aquele tailandês das fotos. Nas costas. Que o espírito tá no ombro, nas costas ali, o cara todo reclamando de dor. Aquilo ali, cara, não tem como você terminar de assistir aquele filme e não pensar, nossa, mas eu sempre tô com incômodo aqui, sabe? Não, meu ombro dói. É, mano, ali dói. Ali dói de assistir. Muito bom esse filme. Maravilhoso. E a espírita estava correta. Eu estou de acordo com ela tem toda a razão para o que ela fez. E isso tá vindo de uma pessoa que não acredita em nada. Adoro. Eu não tenho religião, é diferente. Não acredito em absolutamente tudo. Ah, então tu não é da Shopee, pô. É normal, então. Isso é normal. Sou brasileira, né? Tipo, toma banho de sol grosso, pula 7 ondas, vê fantasma. Pô. Então, eu entendi errado, pô. Você, então, tá tranquila. É a brasileira normal. É o brasileiro médio. A diferença é que eu não falo que eu vou pra igreja, sendo que eu não vou, entendeu? Eu não fiz crisma, eu comi a hóstia sem ter feito crisma, então acho que isso já me garante uma vaga no inferno. Qual é o encanto ou quais que podemos encontrar em lugares mais urbanizados que já não possuem muita ou quase nada da sua mata tradicional? RJ, SP, como que a gente identifica eles? Um sabonete. Pergunta muito específica. Eu não entendi muito bem. Não entendi. Eu não entendi porcaria nenhuma. A pessoa quer um sabonete em mata específica? Não, calma aí. Ele pergunta dos encantos.
Eu acho que a gente tá indo aqui mais pra um rolê de energia, alguma coisa meio assim, né? Tipo, qual o encanto ou quais que podemos encontrar em locais mais urbanizados? Cara, isso é uma pergunta meio magicando das ideias, né? Meio metafísica da coisa toda, né? Onde que você encontraria esses locais, mesmo quando eles não têm mais presença? Assim, sinto não, né? Feliz em informar que Rio de Janeiro e São Paulo possuem bastante coisa, né, ainda, né? Porque eu fiquei pensando nisso. Pensei assim, tá, mas e Paris e Londres? Vamos falar de cidades que são construídas há muitos séculos? Fica mais difícil, né? É porque as pessoas, elas têm uma noção equivocada, muitas vezes, desse lado mais metafísico da coisa, né? E é claro que vai depender muito da sua crença pessoal, mas, levando em conta que a pessoa que tá perguntando meio que pode acreditar numa espécie de magia da coisa, é claro que muda o aspecto no plano astral, vamos colocar assim, mas muda, mas não some, no meu ponto de vista, né? Tanto que existem várias vertentes dentro de magia que trata sobre esse tipo de coisa, tipo magia do caos, xamanismo urbano, que vai tratar as cidades como quase literalmente uma selva de pedra, de fato, né? Em que você vão ter... O Keller fala muito disso, né? Experiências que ele já teve com elementais da matéria urbana, né? Ele fala que é meio feinho. É uns elemental meio cracudinho, saca? São meio esquisitinhos. Sério? Eu fiquei pensando em Pokémon elétrico, desculpa. Eu fiquei pensando naquele Magnetar. Não. Eu não sei se eletricidade seria o caso aqui, como se fosse uma fantasia urbana, meio steampunk, né? Que seria bem maneiro, inclusive. Mas seria uma espécie de... É que muda a maneira como você enxerga esse lugar, muda a maneira como você se identifica com isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Tem uma crença romana, de Roma Antiga, dos gênios Loki, que eles eram entidades da casa, geralmente identificado nas cozinhas, geralmente nos fornos ou lareiras, locais onde as pessoas costumavam se reunir, que era como se fosse uma espécie de... Assim como tem Zeitgeist para esse espírito do tempo, seria um espírito do lugar. Então, por exemplo, sabe quando você entra numa casa e você se sente confortável? Ou sabe quando você entra numa casa e você não sente ela muito apaziguada? Então existem certos espíritos dos locais que você consegue tratar. E não apenas para casas urbanas, pode ser para regiões específicas que não necessariamente tem a ver com contato da natureza, ruas específicas. Pra quem curte, tem um episódio que eu gravo com... Acho que quem grava é eu, Keller e mais alguém, ou só nós dois, que a gente fala sobre os lugares do meio. Sete Além e os lugares do meio. A gente fala um pouquinho sobre Sete Além. Mas o episódio todo é sobre essa perspectiva das grandes cidades, né? Então sou eu, Rafael Jacaúna e Marcos Keller. Mundo Free Confidencial número 179. Já falar, caralho, tem tempo aí, porque eu nem lembrava que tinha gravado esse. Não, bastante. 179, pô. Isso aí deve ter uns 5 anos no mínimo, né? Acho que merecia até a gente refazer um pouco disso, né? Então é um exemplo, assim, de que, na verdade, muda um pouco a lógica da coisa. Não é que desaparece. A questão é que a nossa conexão com essas coisas muda, né? Mas a gente continua com conexão com elas em algum nível, né? Posso dar um extra aqui, que é mais bagulho de lendas xamânicas e um tanto de RPG, que no RPG do lobisomem, né, quem tá ligado aí nos ouvindo, sabe que o lobisomem ele tem essa característica de se conectar a lugares de energia, né, que são os caernes, onde a energia flui e tal. E esses lugares existem em cidades, geralmente são lugares antiquíssimos, né, antiquíssimos. Tem, inclusive, uma teoria, uma lenda, uma conspiração que igrejas, por exemplo, são construídas, igrejas muito antigas foram construídas em locais sagrados para os indígenas ou para a sociedade... Povos originários da sua região, da Europa, do Brasil, enfim, aí, porque são lugares que guardariam essa energia antiquíssima e as igrejas ali estariam, não só igrejas, mas às vezes em prédio público, coisas assim, estariam usando como recipiente dessas energias. No caso do lobisomem, quando você muda pra Umbra, né, que é quando o lobisomem ele vira a parte espiritual dele, no jogo de RPG, o mundo à sua volta se adapta. Ele não é mais a natureza dele se torna uma natureza urbana. Fica meio que um mix do que era a natureza e do que é as casas, do que são os prédios. O mundo físico, ele toca no mundo espiritual e faz esse mundo espiritual ser moldado. Inclusive, tem, não só no jogo, mas eu já vi isso também sobre espiritualidades e tal, que algumas armas, como por exemplo a arma atômica, a bomba atômica, ela pode sim degenerar e destruir o véu, né? Destruir o que tem do outro lado. Então, por exemplo, um local que teria um ataque nuclear, por exemplo, espíritos e coisas e entidades do tipo que estariam ali, os espíritos seriam também destruídos ou prejudicados
uma explosão atômica. Então, tem essa relação do que nós fazemos no mundo físico e o que reflete no mundo espiritual. Depende do que você acredita. Uhum. Tem uma crença no... É que o lobisomem tem essa contraparte do Vampiro à Máscara, né? E o Mago Ascensão. E a galera do RPG tem um lado esotérico ali que foi aplicado dentro da lógica dessas coisas, né? Sim. Então, por exemplo, o lobisomem, ele tem dentro do RPG, né, tem um conceito que eles chamam de pai da cidade. Se eu não me engano, acho que é esse o nome. Que seria como se fosse imagina um perpétuo do Sandman, ou então do Deus Americanos, por exemplo. Seria um avatar representante daquela cidade, por exemplo, né? Diz que, aí vai pra galera das esotéricas, xamanismo urbano e tal, que existe um conceito muito parecido na vida real magística, vamos colocar assim, de você tratar com lugares como pessoas, né? Então, é um assunto bastante rico e bastante interessante, poxa, dá um podcast próprio só pra gente falar sobre isso, né? É verdade. Eu, particularmente, acho muito maneiro, assim, muito maneiro. Uma pergunta que a gente nem tinha entendido, já rende coisa aí. Talvez a gente, inclusive, nem tenha respondido direito o que a pessoa tava querendo, né? Mas... Eu também acho que não. Era exatamente o que eu ia falar. Talvez a gente entendeu do lado errado. Talvez a gente interpretou errado. E eu abordo muito dessas questões no meu livro, O Martelo das Feiticeiras, continuação de Calciferum, na Penumbra Livros. O link vai estar aí no post. Se não tiver, cobrem a Jay, que ela esqueceu. Eu ia falar isso. Isso aí, né? Tipo o rolê do seu livro. Só que eu só li o primeiro e já senti que era esse rolê. Mas eu não li o segundo, mas deve ser, né? Pô, o segundo eu trato bem e o terceiro eu vou tratar mais ainda. Ah, mas esse terceiro aí tá que nem o livro da trilogia do Matador do Rei, né? Não, vai chegar junto com Jesus. Fica tranquilo. 2030. Piada normal fala o seguinte: que fim teve o Randonáutica? Não faço a mínima ideia. A gente fez aquele episódio, né? Mundo Free Confidencial, número... Pensei em pesquisar, pensei em ver... vou dar uma olhadinha pra ver o que rola desse assunto. Não, a gente fez um episódio sobre. Não, sim, depois. Não do episódio, mas também não faço ideia. Randonáutica é aquele aplicativo que tu colocava a localização e te levava pra uns lugares, supostamente, que às vezes era um rolê estranho, né? Caçando problema com Randonáutica, Mundo Free Confidencial, número 389. Eu particularmente não sei, mas eu nunca mais ouvi falar dele. Eu acho que a galera deu uma... Não tá chamando muito mais atenção, não. Quem sabe dar uma revivida em algum momento. É verdade. Como a maioria das coisas surge, dá um hype e desaparece. Em meus sonhos, ao cair eu não acordo, sinto o trauma todo e só após o óbito eu acordo. Meu Jesus amado! Que isso? Que terror noturno Mas isso. alguém já passou por isso? Ou vocês conhecem alguma literatura sobre? Quem manda é o CG Jaquix. Caralho. Não, eu ia achar que era aquela sensação que quando o seu corpo tá realmente relaxado, você tem aquela sensação de tropeçar da escada, que é normal, que, né, enfim, os médicos já explicam, que é quando o seu cérebro realmente acha que você já tá dormindo, ele dá uma relaxada nos seus músculos, e se você tá um pouco acordado... Um momento de transição de um sono pro outro, geralmente, né? Eu tava achando que mas, mano, tropeçar um degrau da escada tá um pouco diferente entre fazer uma queda inteira e se sentir morto, né? Tem uma diferença meio grande aí, então não posso falar muito sobre. Eu acho que ele sofre muito, né? Porque ele só acorda quando morre, assim, então... Meu Deus Meu do céu. querido, sei lá, vão a benzedeira, um negócio desse aí que talvez seja um encosto aí, causando males a você. Existem drogas, né, fármacos que impedem o sonho. Então, às vezes, é importante aí, dependendo do nível, porque, gente, sonhar que você tá morrendo desse jeito é assustador, cara. E nesse nível que ele disse, talvez ele esteja passando até por insônias, assim, porque o corpo não descansa numa parada dessa. Como que você vai dormir? Se ele sonha isso com muita frequência, o sonho dele deve ser super agitado, ele deve acordar super cansado e deve se sentir um cocô sem descansar. Então é realmente algo que você tem que procurar, porque, meu Deus do céu, se você trabalha com caminhão ou dirigindo máquinas pesadas, muito cuidado, muito cuidado. Tenha cuidado. Piráticos 137. Esse é o Vinícius Ferreira, tá me trollando. Os Goblins do Kentucky, realidade ou não? Eu vou dar um extenso contexto. Eu vou fazer um anúncio aqui. Gostaria muito de gravar um Mundo Freak Confidencial sobre Hellier,
que é uma série do YouTube que eu e a Ira a gente começou, tem que terminar. Foda, precisamos mesmo, foda, é foda. Então, eu terminei a primeira temporada. Se você quiser participar, Ira, você tá convidado também. Eu adoraria a participação da Débora como cético. Eu preciso de um cético nesse programa. Porque essa série faz gaslighting comigo. E deixa eu dar um conto. O que é essa série, gente? A Debs vai adorar também, porque é foda. Já tô querendo procurar, já. O Mundo Freak, a galera que copiou o Mundo Freak na gringa, de sacanagem, não copiaram não, mentira. Se bobear, eles são até bem mais antigos que a gente. The Freak World. Não, Planet Weird, o nome do canal do YouTube deles. Que, tipo, é um cara e uma mina, tipo, eu e a Ira, igualzinho, assim. Mesma coisa, trata dos mesmos assuntos, etc e tal. Um do Rio de Janeiro, né, então. É, exatamente. Qual é o Rio de Janeiro dos Estados Unidos? Qual é o que seria? Califórnia? Eu acho que é Flórida, né? As coisas bizarras acontecem na Flórida, as coisas bizarras acontecem no Rio. Acho que é. Florida Man, né? Essas paradas, né? Entendi. E aí, o que acontece? Eles lançaram no canal do YouTube deles uma série. Pô, Andrei, mas série do YouTube, cara, é de excelente qualidade técnica, uma narrativa muito excelente, só que a série é série de gente que caiu bater a cabeça. Vou colocar assim. Cara, eu tô vendo aqui, eu já vi essa série, eu não lembro nada dessa série. O episódio tá como visto aqui. Eu não lembro nada. Ai, Rafa. Aí essa série se chama Hellier, com H-E-L-L-I-R. Eu vou deixar o trailer no post desse episódio, tá? Se não tiver cobradinha aí. da temporada. E é uma série tá gratuita, você pode assistir no YouTube. A questão é, não tem legenda em português, mas você pode colocar ali a tradução simultânea e só não funciona na TV. Mas se quiser assistir do computador, rola. São, se eu não me engano, 6 ou 7 episódios a primeira temporada e 10 a segunda. E, cara, é uma série que ela é muito interessante. Eu recomendo demais pela experiência antropológica, que é o seguinte, eu vou explicar um pouco da sinopse da série. Essa, tipo, eu e a Ira, vamos imaginar aqui, usando eu e a Ira de exemplo. Eu e a Ira, a gente tá aqui no mundo... E é, tipo assim, não é uma série de ficção, é um documentário. Eu e a Ira, a gente tá aqui no... A gente recebe um e-mail de um cara falando que... em Osasco, na fazenda que ele tem em Osasco, aparecem uns goblins durante a noite e assediam ele e a família dele. Aquela coisa bem parecida com aquele rolê do... Tinha um Mundo Freak Confidencial que a gente gravou dos alienígenazinhos que ficavam rodeando uma fazenda durante a noite, etc e tal. E aí, eles recebem esse e-mail, eu e a Ira, a gente recebe esse e-mail e eles vão falar, cara, vamos ir atrás dessa história e vamos gravar um documentário da gente indo atrás dessa história. E, cara, a série é uma série de gente doida e é muito divertido, porque você fica muito indignado com a série. Tipo... Eu não vou falar mais nada, mas fica aí a recomendação pra você. Eu adoraria em algum momento gravar um Mundo Freak Confidencial sobre Hellier. Talvez esse ano ainda, vamos ver. E o Vinícius sempre cobra, o Vinícius vive falando sobre isso e tal. É da hora o negócio, assim, vale a pena. É que eu acabei esquecendo. Eu gostei mesmo, eu pus aqui pra ver porque eu não fazia ideia. É interessante, fica aí a recomendação. Nunca apareceu pra mim. Olha que o meu YouTube manda bastante coisa estranha, viu? Não me mandou isso. Olha aí, ó. Isso é o algoritmo aí que você anda vendo aí, ó. Ele manda coisa estranha. É, rapaz. Introducing Royal Caribbean's newest ship, Icon of the Seas, the ultimate family vacation. The ultimate 6 slides, 8 neighborhoods, 0 compromise vacation. The ultimate never done that, can't wait to do it vacation. The ultimate chillin' by a different pool every day of the week vacation. This is the Icon of Vacations. Icon of the Seas, arriving in 2024. Book today. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry, Bahamas. Existem coisas que são certezas no meio esotérico. Sempre que escuto sobre um assunto é um depende e logo uma explicação que não leva a nada. É o Gui 94. Cara, o Marcus Keller, ele tem uma fala que eu acho muito interessante, que eu acho que exemplifica muito essa pergunta, que é o seguinte: o mundo espiritual aceita qualquer coisa. Eu particularmente acredito que coisas existam. Não existem regras propriamente ditas, como tipo assim, regras não escritas. Mas existem certas convenções, principalmente dependendo da região que você mora. A gente tá no Ocidente, então, por mais crenças orientais, asiáticas que a gente vai ter, tipo hinduísmo, budismo, etc e tal, ainda assim existem certos consensos. Do tipo... Vou tentar dar um exemplo assim. Por exemplo,
lei de ação e reação. É um tipo de coisa que existe muito comumente dentro de tradições esotéricas. Do tipo, você precisa efetivamente fazer coisas para certas coisas acontecerem, e o nível de coisa que você faz e o tipo de coisa que você faz vai voltar exatamente naquele nível, talvez, de esforço. Não é uma espécie de meritocracia não, tá, gente? Do tipo, galera de igreja, você não teve fé suficiente, por isso que isso não é isso. Mas existem certas convenções ali com relação a isso. Como, por exemplo, sei lá, você vê uma sombra e aquilo ser um vulto, por exemplo. Ser uma coisa espiritual. É que eu ia falar que às vezes é pro lado negativo, mas tem vultos que não são necessariamente coisas negativas nesse sentido. Tem muito esse lance energético, que é, tipo, você se sentir mal no lugar quer dizer que aquele lugar tá desbalanceado em algum momento. Nunca vai ser uma parada, não, é porque tá tudo bem, você que tá errado. Mentira, tem até caso. Tá vendo? Não tem regra. É muito difícil. Cada caso é um caso. E eu acho que o que facilita um pouco isso é um pouco da questão da tradição. E o problema é, diferente da ciência, que acredita em um método que você consegue replicar num ambiente esterilizado, a magia e o esoterismo, você precisa se cercar do máximo de elemento simbólico possível. E quando você vai tirando as coisinhas, as coisas tendem a não funcionar. Não exatamente da maneira como você estava. Então isso é um extenso debate que a galera das esotéricas tem, né? Porque o que se pratica hoje de magia, por exemplo, é muito diferente do que se praticava 200 anos atrás. Mas ela não deixou de funcionar. Mas, sei lá, por isso que eu acho que existem crenças como a de egrégoras, por exemplo, né? Uma egrégora é a denominação que vem do grego egrégoro, que significa velar ou vigiar. É a força espiritual que cria-se oriunda da soma de energias coletivas de pensamentos e sentimentos. Então existe uma crença esotérica muito comum que é, por exemplo, uma religião é uma egrégora, né? Então você tá ali num ambiente propício, fazendo as paradas com aquelas pessoas, você cria uma situação que aquilo facilita, como se fosse uma espécie de KY astral, sei lá. Foda-se. Então, por exemplo, egrégoras acho que é muito tipo, então, lugares, tentar praticar coisas em locais ou ambientes ou com pessoas de outras egrégoras costuma a não ser um negócio tão fácil. Então, é também um grande debate que a gente tem no Magicando, do tipo, existiria magia sem pessoas? Ou existiria pessoas sem magia? Sei lá, como é que funcionaria isso? E geralmente a resposta que se dá é que não. Apesar de que muitas das tradições acreditam numa gênese de que, sei lá, a magia veio do vácuo, veio de Deus, etc., antes do ser humano, etc e tal. Mas pra mim, na minha visão, parece uma coisa meio simbiótica. Não é um negócio que funciona sem o outro, né? Você precisa da crença, né? É uma coisa que se retroalimenta. A crença faz acontecer e acontece, então você tem crença, né? Então é uma coisa meio esquisita. É difícil, é um assunto complexo. Não sei se eu respondi essa pergunta bem, mas eu concordo com você. Tem sempre uma historinha por trás aí e as pessoas são bem vagas. Porque é um assunto que não... Tem dogma, mas não tem regra. Eu me perdi. Qual é a pergunta? A pergunta é... Setembro chove? Tem. Sim. Ficou lá no início do programa, já foi. Quer dizer que pra mim, religião, ela vai ter sempre um depende. Religião, esoterismo, enfim. Vai ser sempre um depende porque não é ciência, né? Ciência a gente vai falar, é assim e pronto. Qualquer outra coisa vai entrar na parte metafísica, vai ser sempre um grande depende. Se a pessoa não responde com um grande depende, tome cuidado, tenha cuidado. Eu acho que isso que é importante. Próxima pergunta, cara, não entendi nada. Que sabem sobre jogos e suas creepypastas? Tipo Sonic.exe ou Zelda? Cara, a gente já tem um Mundo Free Confidencial. As terríveis creepypastas dos games. Mundo Free Confidencial número 373. Só escuta lá que a gente fala sobre tudo isso aí. Ah, mas tem um monte de creepypasta de jogos que são mó legais. Tem os jogos novos que eu acho da hora também, que, tipo, enfim, não são só esses... É a cidade de Lavender e tal, essas coisas meio creepypasta antigona, assim. Tem uns ARG que eu acho da hora também, que usa esse conceito, o Petscope e tal. Eu acho um lado de criação, de criatividade bem interessante, bem macabro. Gosto. E a gente podia fazer umas atualizações, né? Porque tem uns RG bem interessantes. A gente fez no Backdoors. Boa. Faz uma lista, entrega pra Jay, pra ela ir pro inferno, fazer essa porta aí pra gente. Faz tempo que a gente não grava sobre isso e no Twitter, no Instagram nem tanto, mas no Twitter sempre tem gente perguntando sobre programas de creepypasta, essas coisas. Acho que faz tempo que eu também não me atualizo em creepypastas, hein? Preciso de umas novas. Eu acho que eu vejo mais hoje em dia o ARG mesmo, né? Esses de coisa meio analógica, terror analógico sendo upado no YouTube, uns Hugman I'm Scared, umas coisas meio dessas, assim. Eu acho que são legais também pra gente falar. Aí, creepypasta tem que fazer uma atualização, né? Que eu não sei. Já tem aí o caminho da pauta pra gente fazer esse programa. Como disse o Andrei, pra Jay xingar bastante a gente depois. Yay! A creepypasta, né, tem todos uns sites de organização que são os SCP. Então tem
1 milhão de coisas de creepypasta, casos interessantes. E as creepypastas... Agora eu vou cagar a regra aqui. Creepypasta boa é sempre... quando eu falo termo antigo, quero dizer, sei lá, que foram feitas há 2, 3 anos atrás. Quanto mais recente, mais sem noção e sem sentido tem. Ficou tipo... Quando a gente vai falar de Sete Além, que no começo era uma coisa, se tu for ler as histórias mais recentes de Sete Além, não tem praticamente nada a ver com a origem da história de Sete Além. Nada a ver. O negócio esticou tanto, cresceu tanto, que perdeu toda a ideia que era mistério, que não sei o que. Agora não. Sete Além já até viveu guerra nuclear e os caralho. É impressionante. A merda. Concordo. Por isso que eu falei que creepypasta era legal e a RG é uma coisa mais atual, assim. Porque o RG, ele não tá usando esses monstros da SCP que continuam surgindo o tempo todo. A galera continua colocando coisas ali. Não desmerecendo quem tá fazendo, né? Mas eu acho que o RG, ele consegue ter um lado mais interessante pra mim. Por que a teoria da Floresta Negra é tão perturbadora? Por Júlio Muralha. A teoria da Floresta Negra é muito boa. A gente falou sobre isso lá do vídeo, lá do estúdio do R1 Space. Sim. Em que as pessoas não estão sabendo, mas é porque a gente andou fazendo um negocinho aí futuramente. Você tá dando spoiler de 2 meses de conteúdo. Então... A gente foi fazer a live, olha só, foi fazer a live de lançamento do Ida e a gente bateu um papo sobre isso nos bastidores. Foi isso. Mas em breve conteúdos legais aí. Cara, pra quem não entende, a teoria da Floresta Negra é uma espécie de, vamos dizer assim, uma ilustração mental, né? Um exercício mental no qual explicaria por que os alienígenas nunca apareceram até então. Porque se eles estão há tanto tempo por aí, né? E tem todas as tecnologias do mundo, por que eles não apareceram ainda? E é o tipo de coisa que funcionaria, é uma ilustração que a gente consegue ter, por exemplo, quando a gente tá falando sobre zumbis, por exemplo. Uhum. Vamos dizer que exista um universo extremamente hostil, como uma Floresta Negra, em que você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz e todos os recursos são escassos. O que isso significa? Isso significa que, muito provavelmente, a sua experiência dentro desse ambiente vai ser de agressão ou violência necessariamente. Por quê? Porque você nunca sabe se a pessoa que, quando você encontrar ela, e você não consegue ver de longe, você não tem um consenso, você simplesmente esbarra com aquela pessoa. Recursos escassos, tudo muito ameaçador, você não sabe se aquela pessoa vai te atacar ou não. Então a tendência é que você se arme cada vez mais para que você não seja agredida. Dentro dessa lógica, não apenas você está fazendo isso, mas todo mundo ao seu redor. Isso faz com que você evite querer encontrar outras pessoas pela ameaça física que ela dá a você, como também vai fazer com que você fique cada vez mais propenso a atacar antes de ser atacado. E vou fazer um adicional que é o seguinte: a Floresta Negra, você também, além da corrida armamentista, se preparar, ser hostil, você também, como o Andrei disse, não quer ser encontrado porque você não quer emitir sinal da sua localização. Porque quando você emite esse sinal, você tá deixando claro que todas as outras pessoas, todas as outras civilizações à sua volta vão saber onde você está. E você não quer que isso aconteça. Porque eles vão lá e vão te capturar, vão te matar, vão te atacar. Então, essa ideia da Floresta Negra, ela é tão tenebrosa porque nós, seres humanos, vira e mexe, estamos espalhando nossos sinais, querendo mandar sinal de laser para locais, mirar em satélite, mandar coisas para o espaço. E isso seria um farol da nossa localização. E se essa Floresta Negra existe, essa tese vale pro espaço, as outras raças alienígenas estão quietinhas, que talvez tenham um grande predador ou grandes civilizações predadoras no universo. E aí tá todo mundo se escondendo, porque se elas encontrarem, já era. HQ Pages pergunta: por que as aparições em Insólito é pra poucos? Em tempo de internet, imagina o hype que um poltergeist ia ter nas redes. E aí, Ira, você que tá aí em busca, o que você acha? Olha, eu não acho que é para poucos, mas eu acho que poucos estão abertos para o poltergeist, principalmente falando de supostamente um espírito que não seja muito fofinho, mais agressivo, né?
Poltergeist ainda, que principalmente conhecendo aí cinematograficamente, a gente sabe que vem para roubar as criancinhas quando elas estiverem assistindo TV. Mas eu acho que, tipo assim, não é que é exclusivo, eu acho que a gente tem aí vários filtros, né, para que isso seja possível, né? A começar por a pessoa acreditar naquilo que ela acredita é mais fácil se materializar, é mais fácil ter uma certa conexão, falando de religião ou não, porque às vezes práticas ritualísticas pode levar a isso ou não. Então acho que partindo disso, né, não quer dizer que sejam para poucos, mas para aqueles que estão buscando sobre isso. E eu acho que na verdade é muito mais, o seu alcance é muito maior, isso que já é mais normalizado, a gente só não consegue aceitar isso como uma certa prática, como um certo conhecimento, né? Às vezes as pessoas podem ter vergonha, mas pegando o fato que a gente recebe relatos e o slogan do Aconteceu Comigo é todos têm uma história, então assim, não é seletivo, todo mundo tem uma história, todo mundo passou por uma experiência, mas nem todo mundo se conectou ou quis, e que também não é obrigado a isso. Respondi ou falei groselha? Não, eu tava aqui pensando, eu acho que também tem uma cena muito bacana aqui, porque eu tô muito cinematográfica hoje, pensando no Shaun of the Dead, que eu não lembro o nome em português, que deve ser um nome horrível, pelo que eu me lembro. Todo Mundo Quase Morto. Olha que nome horrível. É esse mesmo. Exato. Eu lembrava que ele era um nome horrível. Quando o Shaun tá passando e ele tá vendo um monte de zumbi, tem um monte de zumbi por onde ele tá passando, ele simplesmente não vê. Então, tipo, ele volta pra casa depois de pegar uma Coca-Cola numa geladeira com sangue e ele chega em casa de boas, sem perceber. Então, assim, às vezes coisas acontecem à sua volta e é você que não vê. A nossa percepção é seletiva. Vemos coisas e às vezes as coisas acontecem e não vemos. Exato. Mas eu também acho que, como a Débora disse, né? Ela escolhe não acreditar, né, Débora? Sim. Você escolhe não acreditar. Tu viu e fala, não é nada. Então acredito que muita gente tá no automático assim. E outra coisa é a dificuldade de muitas vezes você conseguir filmar um negócio desse. Imagina você tirar uma foto de um fantasma que aparece em um segundo. Você simplesmente ignora e fala, essa porra nem existe, mano. Tô doidão, acordei agora. O problema também não é nem você tirar foto, pra você mostrar pros outros e convencer os outros que aquilo ali é certo. Que, tipo, não é você zoando, não é uma montagem, que aquilo aconteceu de verdade, Então, assim, quem acredita, acredita, sabe? Você não precisa ter uma prova física, sabe? Muitos vídeos que assistimos lá nas lives é muito assim, cadeira se mexe, a cortina se move, e é uma coisa ou outra, ou então tem uma sombra, ou não, uma shadow people na escuridão, mas é aquilo. Tudo isso é muito fácil de você fingir que aconteceu. É muito fácil tu pegar uma linha de pescador e puxar a cadeira. Uhum. É muito fácil tu botar um aparelhinho ali, botar um barulho estranho e falar que é um fantasma falando contigo. Isso são coisas muito fáceis. Então, mesmo que você consiga captar algo do gênero, é extremamente difícil você convencer todo mundo que aquilo é de verdade. Vai ter gente que vai acreditar em você, né? Vai ter outras pessoas, de repente, que só seu grande amigo, pessoas que estão mais próximas, que sabem que você é uma pessoa séria, assim, vai acreditar. E outros vão falar assim, cara, legal, entretenimento de qualidade, gosto, assusto ou não, e vida que segue. E tem coisas assim, de pessoas que fizeram gravações ou de que viram alguma gravação que simplesmente não querem divulgar por acreditarem, terem plena certeza que ninguém vai acreditar nelas. Então, tipo, pra que eu vou pôr isso, pagar de louco, pagar de, nossa, aconteceu isso comigo, pra todo mundo virar e falar que eu tô chamando atenção, que eu tô querendo fazer não sei o quê, pode danificar a imagem do lugar, né? Porque assim, as pessoas acham que é super legal você falar que um hotel tem fantasma. Não, não é. Vai ser ruim. É uma mídia negativa. Tipo, as pessoas não vão querer se hospedar. Uma empresa talvez não queira mais contratar as coisas lá, porque vocês não têm credibilidade. Então, assim, é muito específico, sabe? Tipo, quando você decide que você quer fazer, que você tem prova, que você tem evidência, necessariamente as pessoas não vão acreditar em você. Então... Pergunta do garotinho, isso aí é beijo pro MDM. Vocês preferiam ser a mulher que vira falcão de dia ou o cara que vira lobo à noite? Isso aí é uma referência do... O Feitiço de Áquila. Nossa, Michelle Pfeiffer. Maravilhoso. Nossa. O Feitiço de Áquila. E aí? Com certeza à noite, né? Com certeza à noite. Não, mas o quê? Falcão de dia ou lobo à noite? Lobo à noite. Rafa Jacão. Eu não entendi muito bem, mas eu prefiro voar, né? É que existe esse filme chamado Feitiço de Áquila, que é uma espécie de fantasia medieval, um filme antigo, em que um casal é amaldiçoado, um casal, né, de romântico, uma mulher e um cara,
eles querem ficar juntos, mas eles são amaldiçoados. Durante o dia, ela vira um falcão e durante a noite ele vira um lobo, pra eles nunca ficarem juntos. Porque toda vez que eles estão humanos, o outro tá animal. Então é um filme muito legal, assim. É meio bizarro também, né? Eu conheço pelo nome, mas eu não lembro do filme. Muito Sessão da Tarde com o Matthew Broderick. Ai, gente, assim, desculpa aí acabar. É Michelle Pfeiffer, né? Você tava falando? Isso, com a Michelle Pfeiffer, Matthew Broderick, e o outro cara também é famoso, esqueci. Robert Redford, uma coisa assim. Então, eu acho que se um dos dois for furry, o relacionamento continua tranquilamente. Não, o Mundo Freak não é a favor de zoofilia, hein, gente. Fica aí o disclaimer. Que fique bem claro, né? Com Falcão realmente é muito complicado, mas com lobisomem, né, Debbie? Ô, Rafael, vamos acabar por aqui essa pergunta. Acabou a pergunta. Basta querer. Os dois têm que estar interessados, é isso. Leandro Caetano, tem banheiro no nosso lar? Não sei, mas tem lan house, né? Que é o ápice da tecnologia do nosso lar, né? Essa grande colônia tecnológica, né? Com lan house, né? Tem lan house. Enfim, beijo aí pros meus amigos aí. Vai vir, inclusive, Nosso Lar 2. Olha aí, o inimigo agora é outro. Tá vendo? Todo mundo fala exatamente essa frase. Meu Deus do céu. Toda vez que eu falo vai vir Nosso Lar 2, alguém fala isso. O inimigo agora é outro. Pô, caralho, na moral. Referências. Ai, caralho, meu Deus do céu, esse programa. O inimigo agora é outro. Não é mais Lúcifer, não. Agora é o cigarro. Caralho, o que você tá falando, Rafael? Você tá... Do Nosso Lar, pô. O cara tava O cara, no filme Nosso Lar, ele tava sofrendo no fudido porque ele fumava. Tem uma pergunta aqui, comunista de Samsung. No final, olhando para tudo que vocês falam, pensam e produzem, dá pra ter medo das histórias que vocês ouvem e repercutem? Qual é difícil separar o insólito das respostas das religiões e não ser influenciado pela cultura do meio? Cara, tem algumas respostas aqui pra dar. Eu acho que quando a gente estuda sobre, a gente tá inteirado, às vezes dá pra não ter medo, mas às vezes dá também, né? Agora, eu não acho que seria possível a gente separar, ser influenciado fora da cultura do meio, porque a gente é humano ainda, né? Ainda. A gente vai dar respostas que tem a ver com o nosso meio sempre, né? E eu acho que a gente nunca vai mudar e eu acho que a ideia não é essa, né? Que neutro é sabão só. Então a gente vai sempre dar uma resposta baseada em coisas que a gente acha, né? Nem todos aqui são religiosos, mas vai ser influenciado pelas nossas crenças de algum modo, né? Ou então você faz como eu, ó. Experiencia coisas, finge que elas não aconteceram, enterra profundamente na sua mente, não volta a falar sobre isso e vida que segue. A pergunta é boa, mas é uma pergunta muito... Varia, de acordo literalmente com o que tá respondendo, porque eu tô esperando que aconteça algo sobrenatural, toda a fila, tô aceitando ET, tô aceitando fantasma, tô aceitando essas coisas aí. Com lágrima nos olhos, hein? Rafael falando isso, escorrendo. Eu tô aí esperando pra ver qual é, entendeu? É isso. O mais próximo do sobrenatural que eu já tive foi, sei lá, um meio sonho e quando eu tô sonhando. O mais próximo assim, sobrenatural. Tirando isso, quase nada. Aquelas histórias de quando Jesus veio me salvar, né, tal, coisa assim. Então eu vou fazer aqui um pedido pro universo, ou pra todos os seres mitológicos, deuses, que a próxima coisa bizarra que acontecesse comigo, que vá pra você, que está esperando de portas abertas tal acontecimento. Não, na minha casa não, só na rua, Olha pra fora, né? Porque em casa aí vai que o encosto fica. Aí, porra... Algo que passa a ser um negócio incrível, uma experiência maravilhosa, se torna um pesadelo. Toda vez eu vou cagar, tá lá o encosto no banheiro. Porra, sai daqui, caralho. Eu tenho filho. Ou você tentar abrir o seu portão pra ir embora e o portão tá travado, mesmo você sabendo que ele nunca é travado, e você escuta alguém falando o seu nome atrás de você. O que você acha disso? Pois é, entendeu? Aí é viro e dou um soco na cara. Que isso? Que é Belfor Roxo, pô. Se alguém falar no meu pé do ouvido, no meu portão, já é violência. A resposta é única. A entidade, seja lá o que for, levando a porrada do Rafael. Aquele dali, não vou assustar, não. Ele bate. Ele bate o ar. Tá maluco, pô. Vira já dando cotovelada, dando coice, sei lá. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Galera, quais outras perguntas vocês querem que a gente responda? Não fale agora. Siga a gente nas nossas redes sociais, @MundoFreak no Instagram, @Mundo_Freak no Twitter. E gostaria de lembrá-los que não olhem
para trás. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.